Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, um levantamento do IBGE denominado Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, que foi divulgado na última sexta-feira, mostra que, levando-se em conta a linha de pobreza monetária proposta pelo Banco Mundial, a proporção de pessoas pobres no Brasil era de 18,6% entre os brancos em 2021 e praticamente o dobro entre os pretos e pardos, 34,5%, 38,4% respectivamente. Tem outros dados também que a gente vai comentar mais adiante, Fausto, mas esse dado em especial, ele mostra que a desigualdade no Brasil, ainda que atinja a todos, também tem um recorte racial muito forte? Sem dúvida, né, Glauco? Essa é uma discussão que a gente já fez aqui já há bastante tempo e vem, de certo modo, de encontro a essa discussão. A questão da desigualdade no Brasil, ela é grave, ela é grande e ela tem recortes, né? Ela tem recortes de raça, ela tem recortes de gênero. É bom lembrar que, no caso, inclusive, a mulher negra tem uma condição ainda pior. Ela tem recortes regionais, né? Ou seja, o Sudeste, o Centro-Oeste, o Norte, o Nordeste são também bastante diferentes nesse processo de ampliação da nossa desigualdade. Agora, no caso da questão racial, sem a menor dúvida, o rendimento do branco é um rendimento de quase o dobro do rendimento da população negra no Brasil, as oportunidades, e mesmo quando você tem questões de equivalência, né, do nível escolar, da escolarização, por exemplo, essa desigualdade continua se reproduzindo. A nossa herança escravagista, de certo modo, ajuda a explicar esse movimento histórico, e é por isso que há muito tempo nós defendemos aqui pelo DIEESE, e não só nós, mas várias organizações, que você precisa de políticas ativas para enfrentar a questão da desigualdade racial no Brasil. O dado de 2021 é importante também porque ele vai mostrar que quando a desigualdade é tão acentuada em questões como a de raça, por exemplo, a gente precisa, de certo modo, a gente assiste, né, quando a situação complica, né, ou seja, quando a atividade econômica diminui, quando a gente tem questões como foi o caso da pandemia, depois da crise econômica, tudo isso se agrava ainda mais para a população negra. Então, é bastante importante a informação, o dado que o IBGE traz para a gente, mas isso tudo vem de encontro a essa ideia de que no Brasil é preciso enfrentar a desigualdade de renda, a desigualdade de raça e enfrentar o nosso racismo estrutural. E a gente fala em desigualdade, mas que também se reflete, por exemplo, no mercado de trabalho. Esse mesmo estudo do IBGE, Fausto, mostra que a desocupação, a subutilização e a informalidade também atingem mais pretos e pardos do que os brancos, além dessa questão que você aborda também do rendimento médio ser muito distinto também entre pretos e pardos e brancos. Isso mostra também que no mercado de trabalho, além de a gente ter todo esse desafio da recuperação do emprego, mas do emprego de qualidade, também é necessário enfrentar essa questão racial que acaba impactando todo o mercado? Então, Glauco, aí a gente tem vários dilemas, né? Primeiro que a informalidade no Brasil é uma informalidade muito grande, né? Nós estamos falando entre 40% e 50% da população brasileira vive na informalidade. Mas quando a gente vai olhar, né, essa abertura, né, olhar quem são, afinal de contas, esses trabalhadores informais, a gente vai ver que uma boa parte, a grande parte deles são trabalhadores negros e pardos. A informalidade está vinculada principalmente, entre outros, né, ao acesso à Seguridade Social. Isso significa também que a população negra ela tem menos acesso à Seguridade Social, tem menos acesso à possibilidade de se aposentar, tem menos acesso às garantias de renda, às garantias mínimas que o Estado dá para o desempregado, tanto não tem acesso aos direitos trabalhistas. De certo modo, quando a gente vai assistindo tudo isso, a gente vai vendo que esta população também, então do ponto de vista do mercado de trabalho, ela é mais vulnerável, e é por isso o impacto de crises, como a gente assistiu, ele é bastante grande. Um outro indicador também que é importante, Galco, é que quando você adentra o mercado de trabalho,
de maneira desorganizada, de maneira desestruturada, esta forma como você faz a transição da escola para o trabalho, ela é carregada por toda a sua vida ocupacional, ou seja, essas populações, na verdade, elas de fato já vieram de condições muito ruins e tem muita dificuldade de sair dela, e a geração que vem em seguida também acaba reproduzindo os caminhos do mercado de trabalho da geração anterior. Então, de certo modo, se você não constrói políticas efetivas para fazer essa mudança, você vai reproduzindo ela cada vez mais. De novo, a questão da desigualdade, a questão da informalidade, a baixa renda, tudo isso faz parte das dinâmicas bastante desiguais do nosso mercado de trabalho, e aí atinge pesadamente, atinge de maneira frontal a questão da população negra. A condição do mercado de trabalho, de certo modo, ajuda a gente a entender as questões de desigualdade de renda, as questões de desigualdade de oportunidades, que de certo modo a gente viu nos dados que o IBGE publicou em relação a 2021. E Fausto, desse ponto de vista, né, quando a gente analisa todos os efeitos desse racismo estrutural na sociedade brasileira, vê a importância, por exemplo, de se retornar com o Ministério da Igualdade Racial, que ainda que seja uma pasta com um orçamento pequeno, ela pode, na verdade, trabalhar com outros ministérios, com outras pastas do governo também, para promover essas políticas públicas que sejam transversais, né? Porque não vai ser apenas uma área que a gente vai conseguir resolver o impacto do racismo na vida das pessoas, Fausto. Não é só em uma área, né, Glauco, e também não é imediatamente, né? Você precisa de políticas de Estado, políticas de longa duração, que de certo modo vão alterando interferindo efetivamente na nossa desigualdade. Você precisa de intervenção junto ao acesso à educação, à ação de nível superior, você precisa lidar com os dilemas do mercado de trabalho, você precisa ampliar a participação da população negra no mercado formal, e aí a questão dos empregos públicos é bastante importante. Você precisa fazer a ponte entre a escola e o mundo do trabalho, ou seja, essa ponte precisa levar em consideração as questões raciais. Você precisa ampliar segmentos também culturais bastante importantes, porque a cultura é um lugar de debate sobre a questão racial bastante significativa. Ou seja, a gente precisa ter um olhar mais abrangente, um olhar intersetorial, um olhar, no caso do governo, interministerial, para que você articule políticas que precisam necessariamente se transformar em políticas de Estado. Nós vivemos os últimos 4 anos aí com uma negação dessas informações que são claras, né, que são translúcidas aí que o IBGE nos traz, de que a questão do racismo no Brasil não era uma questão estrutural, era uma questão econômica e etc. E quando na verdade a gente sabe que para muito além da questão econômica, a gente tem uma sociedade que tem dificuldade de lidar com as suas origens. E eu acho que esse é o momento que nós estamos aí na mudança, na transição de governo, para que a gente possa, de certo modo, reestruturando políticas que foram construídas nos governos anteriores e políticas novas que precisam ser, de certo modo, desenhadas, em especial nessa questão da educação de um lado e do mercado de trabalho, do mundo do trabalho do outro. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.